tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Deseduca. Para quem já nos ouve lá no Spotify, esse é o nosso 7º episódio. E para você que vai começar a nos acompanhar aqui pelo YouTube, esse é o nosso primeiro vídeo. Eu sou a Ana Carolina. E eu sou a Edirlis, e esse é o nosso encontro para a gente se construir, se desconstruir e pensar na vida e na nossa caminhada de professoras, de professores, de alunos, alunas, enfim, tudo que a gente conseguir pensar sobre educação. Vem com a gente? Vamos lá? Muito bem. Contigo, Ana. E hoje nós vamos falar, Edirlis, sobre um assunto que as pessoas gostam, os professores gostam e também não gostam de falar, né? Mas eu acho que é um assunto que é necessário, né? Nós precisamos falar sobre o ensino tradicional. Ele traz resultados nos dias de hoje? O que vocês aí que estão nos ouvindo acham sobre isso? E você, Edirlis? Mas antes da gente responder essa pergunta, eu acho que a gente vai precisar entender o que é o ensino tradicional. Conta pra gente, Edirlis, o que é o ensino tradicional? Vamos lá, Ana Carolina, vamos lá. Olha só, tem muitas abordagens, muitos olhares, respaldos teóricos, vários mundos, e o que a gente tem visto, que dá para a gente, assim, de uma forma bem simples, pensar o que é o ensino tradicional, ele é aquele focado no resultado. Você precisa aprender, você precisa, de alguma forma, colocar o conteúdo no seu cérebro. E a forma como isso acontece não é tão cuidada. Então, o ensino tradicional, ele precisa que você tire a média da nota da prova para passar. Mas ele não se preocupava tanto com a maneira como eu aprendia, como você, Ana, aprendia, como nós que estamos aqui aprendíamos. Então, ele era focado no resultado. Eu quero que você aprenda, eu quero que você aprenda tabuada, eu quero que você decore. Então, você precisa decorar os verbos, decorar a tabuada, decorar os estados do Brasil, decorar os países do mundo, decorar as capitais, decorar os nomes dos rios, decorar. Não interessava tanto, quase nada, como que isso acontecia, né? O raciocínio concreto para que eu desenvolva isso, para que eu pense nisso, ele não era tão valorizado. Então, eu tinha, assim, eu tinha como professora uma meta, né, de páginas para estudar por dia, de capítulos para estudar por semana, de conteúdos que eu tinha que dar, e não interessava como esse aluno ia ter isso, de que forma, se era uma experiência boa, se era uma experiência, às vezes, não tão boa. Quando o ensino tradicional ele começa a caminhar, e tem os nossos teóricos mais atuais, né, que olham para esse contexto, e aí a gente começa a ver que, será que precisa sofrer para aprender? Será que precisa chorar? Será que eu preciso me sentir medrosa, burra, incompetente, deslocada? Será que não pode ser assim, eu me sentindo bem, tranquila? Porque o meu forte não é tabuada, eu gosto mais de português. O meu forte não é história, eu curto mais geografia. Mas isso não significa que todos eles não sejam importantes. Todos são importantes. Para que eu tenha liberdade de viver, é importante que eu tenha habilidade com os números, habilidade com as palavras, me situe geograficamente, me organize historicamente, eu saiba da onde eu vim, é importante que eu saiba de onde eu vim, mas isso de uma forma
bonita, tranquila, gentil, amigável. Eu não preciso repreender, eu não preciso julgar, eu não preciso excluir para ensinar. Então, jogar o ensino tradicional fora? De maneira nenhuma. Nós caminhamos e nós evoluímos com ele. Ele tem partes que nós precisamos, assim, conservar, continuar, mas não é, de forma alguma, mantendo esse olhar, né? O ensino que nós pensamos mais contemporâneo, a educação mais contemporânea, tem uma questão assim nessa palavra ensino e educação, que é outra história, é para outro podcast, né, a gente conversar sobre isso, mas quando eu falo de contemporâneo, eu falo de meu aluno, minha aluna pensar de uma maneira crítica, mas como que eu faço isso? Será que eu vou usar a tabuada e os verbos aqui, que é um mundo que todos nós vivemos, né? Todos nós vivemos na escola. Como que eu comecei a entender os números? Como que eu comecei a entender a tabuada? Então, se eu conseguir entender que os números fazem parte importante da minha vida, que eu preciso entender os números para comprar qualquer coisa, para entender o que eu recebo, para entender o que eu pago, para me situar no mundo. Se eu consigo entender essas pequenas coisas desde criança, até essa questão da educação financeira mesmo, que na minha época não existia e me faz muita falta, muita falta. Então, quando eu trabalho a educação na contemporaneidade, hoje, pensando hoje, eu continuo trabalhando os conteúdos que eu trabalhava, mas a minha maneira de trabalhar é diferente. E aí que pega, então, por exemplo, os verbos na língua portuguesa, os textos que eu escolho, o olhar que eu dou para a história, o olhar que eu dou para a geografia. Por exemplo, na geografia hoje, o que é importante? É importante despertar para uma consciência mais ecológica, de preservação, de cuidado. Não é matar o passarinho, é cuidar do passarinho. Não é poluir o rio, é cuidar do rio. E não é porque eu preciso sozinha, é porque todos nós precisamos. Então, até essa questão da consciência global, coletiva, ela é contemporânea, ela não é do ensino tradicional, né, da educação tradicional. Aí, assim, joga tudo fora? Não, não joga nada fora, só atualiza. Os livros podem ser os mesmos, praticamente os mesmos. A abordagem é que precisa ser diferente. E ela precisa ser diferente, porque nós temos pessoas diferentes, nossas crianças estão diferentes, nossos adolescentes estão diferentes, nós estamos diferentes, né? Prova disso somos eu e você, né, Ana Carolina? Eu estou aqui em Cuiabá, você está em Curitiba, e a gente está aqui conversando sobre educação e ensino tradicional. Então, isso é tão bonito, né? Então, assim, eu fico bem empolgada da gente poder pensar isso hoje numa abordagem mais humana, né? Mais de, assim, que não faça com que os nossos alunos, nossos colegas se sintam excluídos, sempre incluir, né? Incluir o diferente, porque todos nós somos diferentes, não tem nenhum de nós igual, né? Ainda bem, já pensou? Seria tão chato eu encontrar outra Dirlis de novo, assim, pensando, nossa senhora, meu Deus do céu, ainda bem que só tem uma, né, Ana? Então, assim, é importante a gente saber e sentir que a gente é único, a gente mas nesse único, eu preciso de você, Ana, eu preciso de todo mundo que está aqui, porque eu não sou completa sozinha, eu preciso do outro para me completar. Essa incompletude, esse desassossego, e eu me colocar como professora nesse lugar para trabalhar isso com o meu aluno, isso é educação e ensino contemporâneo, né? Aí,
Ana, você quer falar alguma coisa? Tudo bem? Sim, eu empolgo e vou indo. Não, tá tudo certo. Antes da gente começar a leitura do livro que a Edirlis trouxe para a gente, eu já vou emendar aqui nesse assunto que você está falando, Edirlis. Uhum. O ensino tradicional, ele é um exemplo da escola que nós conhecemos. Eu ainda peguei um pouco, né? Um pouco não, muito, né? Encerrei o meu ensino médio ainda com o ensino tradicional. E muitas vezes é muito difícil para alguns pais aceitarem as mudanças que a tecnologia trouxe, né? Para a educação. O que você, antes de você começar essa leitura desse livro, você vai falar um pouquinho sobre isso também, o que você tem a dizer para esses pais? É assim, a tecnologia é sempre bem-vinda, sempre bem-vinda, sempre bem-vinda. Assim, nossa, é o paraíso. É por isso que a gente está aqui, porque a gente tem essa tecnologia. Mas não é a tecnologia em si que faz com que a escola não tenha ensino tradicional. Usar o tablet, usar lousa digital, usar todos os mecanismos tecnológicos não significa ser contemporâneo, pode ser bem tradicional. Porque se eu for trabalhar as abordagens da maneira tradicional com a tecnologia mais atual, eu sou tradicional. Se eu exigir só uma resposta certa, a resposta que eu quero, a resposta que está em algum lugar e que eu decretei que é a correta, se eu não instigar o pensamento crítico, se eu não colocar assim, abra seus horizontes, olhe, minha aluna, meu aluno, olhe para o mundo, contextualize, olhe para tudo que você tem. Não adianta a tecnologia. Então, o tablet mais maravilhoso do mundo, o celular mais fantástico, depende de um professor que trabalhe uma abordagem contemporânea, depende de uma escola que opte por ser crítica, mas eu não quero dizer, não tem nada a ver, assim, o criticar não é o criticar porque precisa falar de alguma forma diferente, mas é mostrar para o meu aluno que ele pode pensar do jeito que ele quiser. Ele não precisa pensar do jeito que eu penso. Ele não precisa pensar do jeito que eu acho, professora, professor. Quando eu consigo fazer com que meu aluno e minha aluna olhem sozinhos para o mundo e tenham o seu pensamento e as suas atitudes, aí eu consegui trabalhar muito bem com essa minha tecnologia nova de ponta. Então, eu não fico, para mim, a mim não traz assim grandes diferenças eu ser uma escola que tem tanta tecnologia, eu sempre vou lá olhar como que essa tecnologia é trabalhada. Então, pode ter, e deve ter muita tecnologia, mas deve ter muito professor bem preparado, que está antenado para tudo que está acontecendo, que consiga despertar esse senso crítico, e que consiga conversar, assim, que os pais auxiliem nessa caminhada, que os pais também estejam abertos. Não é entregando o celular de último tipo para a criança, para o meu filho, para minha filha, que eu estou fazendo com que ele tenha o maior acesso a tudo. Não é somente isso. Né? É também entregando a tecnologia que não limite, mas eu preciso olhar de que forma que isso é trabalhado, né? Tanto em casa quanto na escola, né? Aí eu trouxe só para a gente ver assim um exemplo bem simples de um livro que eu gosto muito, que foi escrito pela Silvia Ortoff em 1982 pela editora Ática. Esse livro me acompanha há muito tempo e é uma história bem conhecida chamada Maria vai com as outras. Bom, eu não vou fazer a leitura dele toda, né? Mas eu vou ir mostrando que a Maria é uma ovelha muito fofa, e ela tinha as amigas. Era uma vez uma ovelha chamada Maria.
Onde as outras ovelhas iam, Maria ia também. E aí, tá dando para ver direitinho, Ana? Sim? Tá. Tudo bem? Tá? E aí, que as ovelhas iam para baixo, Maria ia para baixo. As ovelhas iam para cima, Maria ia para cima. Maria ia sempre com as outras, sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul. Maria foi também. Aí, ai, que lugar frio! As ovelhas pegaram uma gripe. Maria pegou gripe também. E assim a Maria vai acompanhando. Maria vai com as outras. Aí ela vai para o deserto, todas pegam insolação e a Maria pega insolação também. Ela vai com as outras. Aí, Maria sempre com as outras. Aí, ela precisa comer jiló, salada de jiló, mesmo não gostando de jiló, porque todas as outras comeram jiló. Aí ela deu uma revoltadinha, assim, ó, se eu não gosto de jiló, por que é que eu tenho que comer salada de jiló? Maria pensou, suspirou, mas ainda continuou fazendo tudo como as outras, né? Aí foram para o lado corcovado, se machucaram, todas se machucaram, caiu na pedra, quebrou o pé. Aí pulavam, quebrou o pé de novo. E aí, que a Maria foi pensando, pensando, pensando. Chegou a vez da Maria pular do corcovado. Ela deu uma requebrada, entrou num restaurante e comeu uma feijoada. Olha o céu disso aqui. Agora, né, Maria vai para onde caminha o seu pé. E é isso. Esse texto, esse livro, é assim, 1982, né? Então ele tem uma caminhada. Se eu quiser trabalhar ele de forma tradicional, no ensino tradicional, eu vou pedir assim: que cor é a folha do jiló? Em qual página a Maria foi para o deserto? Quantas ovelhas tinha quando Maria resolveu ir para baixo? Qual a cor do pé, da folha? Enfim, esse é o ensino tradicional. Eu vou me ater em qual a cor do lago, qual a cor da casa, qual o tamanho, quantas eram, e eu não vou refletir. Uma abordagem atual ou contemporânea do Maria vai com as outras vai fazer com que eu coloque perguntas para os meus alunos. E aí, gente? A gente também, às vezes, faz coisas que a gente não quer porque a gente está no grupo e o grupo faz? A gente, às vezes, também come jiló mesmo sem gostar, porque todo mundo comeu. Ou faz alguma coisa que a gente sofra porque todos os nossos amiguinhos, colegas fizeram. A gente consegue falar assim, não, eu não como jiló, muito obrigado. Eu sei que pode ser que tem vitamina, que você gosta, mas eu não vou comer, não. Esse fazer pensar nas pequenas coisas é ir além do tradicional. Então, eu usei o mesmo livro que era trabalhado em 1982 e que eu trabalhava na escola e que eu trabalhava dessa forma. Sim, eu admito, eu fiz essa caminhada e hoje eu sei que eu preciso trabalhar Maria vai com as outras de uma forma reflexiva. A reflexão é, assim, olhar para o mesmo que eu tinha, mas com os olhos de hoje. Isso é a diferença básica entre o tradicional e o contemporâneo. Se eu quiser trabalhar as cores, ótimo, vou trabalhar as cores. Se eu quiser trabalhar as plantas, ótimo, vou trabalhar as plantas. Os animais, as ovelhas, perfeito, mas eu também posso trabalhar essa questão de autonomia, de pensar, de fazer com que as crianças, de repente, uma tarefa de casa, né, pergunta para o pai e para a mãe, pai, mãe, olha, tem uma historinha para contar para você? Você já se sentiu assim, Maria vai com as outras? Você se sente, às vezes, no trabalho,
na, na família, na escola, onde você está, né, com seus amigos, você às vezes se sente Maria vai com as outras? Então, esse refletir é o contemporâneo. Esse refletir não depende da tecnologia que eu uso, né? A minha tecnologia hoje é a minha grande paixão da minha vida, né, que é a literatura. E, assim, a gente precisa pensar. Eu fiz uma anotação aqui de coisinhas, mas acho que acabou que eu falei tudo que eu queria falar do Maria vai com as outras. O que mais você tem aí, Ana, para a gente conversar? Gostei muito desse exemplo que você usou aqui para gente. Ah, que bom. Edirles, hoje o professor e até alguns pais, porque, né, tem muitos pais hoje em dia que acompanham realmente a vida escolar do filho e acompanham toda essa mudança, né? Chegou o novo e eles foram atrás para descobrir junto com o seu filho. Então, assim, hoje ainda nós temos, sim, muitas escolas que usam o modelo tradicional de ensino. Como que você acha que comenta um pouquinho para a gente como que você acha que esse professor enxerga isso e esse pai também, sabendo que hoje nós temos aí um ensino contemporâneo. Então, a gente passou por umas fases em que não se cobrava nada, né? Então, era assim, primeiro a gente tinha o bem tradicional, então era tudo. Aí veio uma fase assim, não pode falar que tá errado, não pode falar que tá isso, não pode falar que aquilo. Eu acho que agora a gente já está numa fase mais tranquila, né? A gente precisa ter o conteúdo, sim, os nossos filhos, os nossos alunos, eles precisam aprender conteúdo, eles precisam conhecer os números. Estou falando assim, eles precisam conhecer os verbos, eles precisam escrever. Escrever é empoderar, ler é empoderar, se comunicar, falar é ter poder. Então, nossa escola, ela precisa, sim, continuar trabalhando com os conteúdos, continuar trabalhando com o cerne, que é esse conteúdo pesado. O que a gente precisa olhar, nós professores e nós pais, é assim, quando começa a dar um mal-estar na gente, que a gente olha e pensa assim, isso aqui para mim não tá legal. Tá com um cheiro estranho, mas eu quero dizer assim, não estou me sentindo bem aqui. Se eu não estou me sentindo bem nessa escola, é porque tem alguma coisa nela que não combina com o meu interior mesmo, o meu pensar de ser professora. Como pai e como mãe, se eu olho para aquele professor e penso assim, nossa, não estou achando interessante a maneira como está sendo abordado tal conteúdo, a maneira como está sendo trabalhado com o meu filho, com a minha filha, as palavras que são utilizadas na escola para trabalhar com a minha filha, com o meu filho, é hora de conversar com a direção, conversar com a coordenação e repensar. Nós sempre temos escolhas, né? Às vezes elas são mais para lá, mais para cá, de assim, puxa vida, questão do poder aquisitivo, questão de. Mas eu em casa também, como mãe, como pai, eu posso contribuir para o meu filho e minha filha serem mais reflexivos, né? Aí vai de eu pesar até que ponto eu vou para uma escola mais tradicional, mais contemporânea, uma que equilibre. O ideal mesmo é o equilíbrio. Sempre. Nem o 8, nem o 80. Esse clichê é bem antigo, mas eu acho que ele vale para tanta coisa na vida. Para a educação, então, nossa, mas assim, só olhe na escola, pai e mãe, como seu filho é tratado. Nós já fizemos Se ele não é sobre isso, né? Como escolher a melhor escola para o meu filho. Sim, como escolher a melhor escola para o meu filho. Se você achar que não tem carinho e atenção e cuidado, reflete. Cuida, olha. Só conteúdo não dá felicidade para ninguém. Também não só blá, 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 blá. A gente precisa dos dois.
Esse meu blá 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 ficou meio assim, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, eu preciso de um norte, de um planejamento, a escola precisa ter o planejamento dela, a organização, mas ela precisa também que os seus professores, as suas equipes tenham carinho, tenham cuidado e tenham esse olhar crítico, porque senão a gente hoje vai formar alunos como se a gente tivesse há muitos anos atrás, e não dá, né? Eu estudei em uma escola, você, Ana, estudou em outra, né? E a gente tem sempre assim, se eu fosse olhar para as escolas que eu estudei, eu ia ter tanta coisa que eu ia dizer, olha, vamos ajeitar essa parte. Para as escolas que eu dei aula também, vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo, e sempre a gente tem coisa para arrumar, isso é ótimo. Se tivesse tudo resolvido, tudo pronto, a gente nem precisava estar aqui, né? Mas eu acho que, assim, essa questão do tradicional e do contemporâneo é trabalhar os conteúdos que precisam ser trabalhados, estudar o que precisa ser estudado e olhar a maneira como isso é estudado. Se essa escola só foca em uma nota, uma nota, uma nota, né, é complicado. Eu fico, assim, preocupada, por exemplo, com as escolas que classificam as salas de aula por nota. Eu acho isso, assim, muito perigoso com esses alunos que estão na sala que não tira a melhor nota. Essa competição pela nota, E essa para você... classificação vem em três, né? A, B, Isso, C. esse sofrimento ele não se justifica. Ele traz sequelas bem, assim, não tão favoráveis, né? Eu não acredito mesmo que essa classificação seja interessante, mesmo. Eu acho que nós temos várias outras alternativas para fazer com que os nossos adolescentes se preparando para vestibular, que eles estudem, não precisa ser essa coação, né, que é essa classificação. Isso é uma opinião bem minha, né? Bem Sim, minha. com certeza. Cris, então, para a gente fechar o nosso podcast, você já falou ali com o seu livro hoje, né, trazendo essa história sobre a diferença entre o ensino tradicional e o contemporâneo, né? Uhum. Fecha o nosso podcast de hoje falando um pouquinho. Vou contar uma história para você agora, rápida. A viagem que eu fiz esse início de ano. E aí eu quero que você feche o nosso podcast falando sobre essa revolução que nem todas as escolas estão dispostas a abraçar, tá? Aqui em Curitiba já tem algumas escolas, eu já conhecia, só que eu nunca fui a fundo para saber, né, como funciona. Mas eu acabei viajando esse início de ano lá para Bauru, São Paulo. E aí um primo do meu marido, né, estuda, ele está com 14 anos e dentro da lista de material escolar dele deste ano, a escola pediu um tablet, né? Especificando aqui, eu acho que não tem problema a gente falar, um iPad, né? E aí mas Ana, você sabe por quê, né? Porque, gente, professor, família, as pessoas perguntam, querem saber. Sim. Né? E aí a gente entrando no tema, ele até me falou, eu prefiro o tablet do que o caderno para escrever, mas eu também gosto de escrever. Só que em momentos eu também gosto de usar o tablet ali. Então, olha só, a criança gosta de escrever, gosta de um momento, sim, de um estudo diferente, mas também gosta ali de inserir a tecnologia, que é o que ele está acostumado, né? Mas a gente sabe que muitas escolas não estão dispostas a abraçar isso. Fecha para a gente nosso podcast falando sobre. Então, ai, minha nossa. Me apertou, Ana, me apertou. Ó, é assim, aquilo que a gente estava falando antes, nem um 8, nem um 80. Nós precisamos que a escola estimule a escrita, precisamos que a escola estimule a escrita com a caneta, com o lápis, a leitura, e essa tecnologia é o a mais. Ela não é a estrutura básica. A tecnologia vai te dar o plus.
ela vai te dar, assim, o além, o complemento, mas o caderno, a caneta, o lápis, eles continuam sendo cruciais. Então, às vezes, o abraçar a tecnologia que você falou, né, ele é super importante, sim, mas eu preciso ter a medida. E outra coisa bem importante também, agora eu vou entrar na seara que você colocou, é que os pais saibam por que que isso está sendo adquirido, né? Assim, tenham claro isso, senão isso vira aquela lista interminável de material escolar que a gente fica pensando, nossa, o que que vai ser feito com isso, né? E algumas vezes no final do ano, no final, a gente fica pensando, o que será que meu filho fez com tal material? Né? O que será? Quando eles são mais pequititinhos, a gente pensa assim, nossa, eu nem vi isso ser utilizado, o que será que aconteceu, né? Então, eu acho que essa questão, assim, de até o tablet e qualquer outra tecnologia que a gente utilize, é importante que a escola explique para os pais o que, que vai ser feito, qual o objetivo, né? Qual o objetivo de tudo que tem na lista de materiais. É importante que os pais saibam, olha, isso vai ser trabalhado em tal área, isso vai ser trabalhado em tal área, isso vai ser para desenvolver tal aspecto, né? Porque a gente está na escola, a gente vai para a escola, a gente leva os nossos filhos para a escola para eles se desenvolverem em todos os aspectos possíveis, né? E é isso que a escola precisa. Mas a tecnologia está aí e a gente precisa, assim, aproveitar ela, né, Ana? Aproveitar bastante para crescer, para se iluminar, né? Para viver melhor, para viver mais feliz, né? No nosso contexto de ensino contemporâneo tradicional, né? Por aí, a gente está nesse balanço, né? Quando nós estamos, só para a gente fechar, assim, se eu colocar meus alunos, por exemplo, eu continuo na sala de aula, sou prof, eu sempre falo que eu adoro isso, adoro a sala de aula, adoro. Se eu colocar meus alunos em fileira em sala de aula, ou se eu colocar meus alunos em círculo em sala de aula, tipo na aula que eu vou dar amanhã, isso significa uma diferença por exemplo, na abordagem que eu vou trabalhar, Maria vai com as outras? Às vezes não. Porque às vezes eu vou trabalhar, eles vão estar enfileirados, mas a minha abordagem vai ser mais crítica. E às vezes eles vão estar em círculos, e às vezes alguém chega na sala e pensa assim, nossa, a Edirle está inovando, está trabalhando em círculos, e eu estou ali com uma abordagem totalmente tradicional, né, assim, trabalhando que cor é o lago, né, que a Maria pulou. Então, às vezes a tecnologia não significa sair do tradicional. Eu acho que isso, a grande contribuição da nossa conversa aqui hoje é para os professores e para os pais, para a gente pensar assim, que ter tecnologia não significa saber trabalhar com ela para ela ser um ensino contemporâneo. Acho que é isso. Vamos aprender muito a trabalhar com a tecnologia, né? Aham, a gente precisa, sim. Estamos no caminho, né, Dirles? É isso que a gente quer. Estamos. Eu gosto de falar, a gente está esperneando, né? Esperneando, legitimamente. Com a tecnologia é isso. Mas é isso, né? Acho que a gente hoje conversou bastante, estava gostoso. Tenho pena de ir embora, mas vamos ter que terminar, né? Que senão ninguém mais aguenta escutar a gente, ver a gente, a gente fica papeando demais. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Mas a gente tem o ano todo para falar bastante coisa, né? E a gente se reúne aqui de 2 em 2 semanas. Então, você que quer acompanhar a gente, né, aqui no nosso Deseduca, está convidado a vir conversar com a gente, ler com a gente. Hoje a gente leu, conversou, papeou, né?
E a gente vai nessa vibe, né, Ana, de ser apaixonado por educação, ser apaixonado por uma construção bonita, né, de aprendizagem, e são esses temas que a gente vai levar adiante no nosso Deseduca, tá bom? Certeza. E aí, gente, gostaram? Se sim, deixe o joinha de vocês aqui, né, Dirlis? É muito importante para a gente saber o que o Sim! pessoal está achando, né? Para quem está acompanhando a gente aqui no YouTube. Quem quiser deixar comentários também, né, de próximos temas, de dúvidas, eu acho que a gente pode responder também, tá bom? É isso, então. Vamos encerrando o nosso primeiro podcast aqui do YouTube, né, Dirlis? Olha, que lindo! Uhul! Que alegria! Nossa, coisa boa! É isso. Beijo! Tudo de bom! Gente, Beijo! Até o próximo! Até! Tchau.